E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, verso 49. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Que a gloriosa paz do nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida neste momento. Pois bem, estamos chegando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. É realmente muito bom ter você como nosso telespectador e, é claro, também telespectadora, não é? Saiba que você significa muito para Deus e para nós também, que fazemos a RBC, a Rede Brasil de Comunicação. A todos queremos transmitir a saudação de nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Saudação que vai acompanhada do seu abraço fraternal e do Salmo 133. Queridos, nós somos como um terreno fértil, todos nós. E este terreno fértil, ele se encontra pronto para receber a boa semente. E a boa semente é a palavra de Deus. E esta semente, uma vez plantada em nossos corações, fará acontecer o milagre em nossas vidas. A semente é plantada, ela germina, brota, cresce e frutifica para a glória de Deus. É possível que você que nos assiste, quem sabe, em sua casa ou no trabalho, no escritório aí onde você trabalha, esteja necessitando de um milagre, não é? E nós queremos te dizer que este milagre já está acontecendo, porque você está atento a ouvir a palavra de Deus. Então nós queremos convidar você, não é, a divulgar a programação da Rede Brasil de Comunicação. Não fique só para você, não é? Não fique só com a bênção ou com a bênção só para você, mas faça com que outras pessoas possam também serem abençoadas. Isso é tão simples. Aí mesmo onde você está, você pode acessar aí os seus amigos e nas redes sociais, por exemplo, não é? E enviar uma mensagem convidando-os a ligarem a televisão ou mesmo acessar via internet e participar da nossa programação. Assistir o programa O que a Bíblia diz e os programas que vêm em seguida. Faça com que outras pessoas também sejam abençoadas. Pois bem, nós então vamos voltar agora à reflexão sobre o tema pentecostalismo, neopentecostalismo e movimento carismático. Se você está acompanhando a nossa programação, o programa O que a Bíblia diz, sabe muito bem que nós iniciamos no programa passado falando sobre este assunto. E no programa anterior, nós iniciamos fazendo algumas citações das Sagradas Escrituras, até porque o programa é O que a Bíblia diz. Então nós temos que citar a Bíblia. E fazemos isso com o objetivo de, neste caso, na abordagem deste tema, nós estamos citando a Bíblia com o objetivo de percebermos a presença gloriosa do Espírito Santo agindo ao longo da história, não é? Porque a ação do Espírito Santo na história da humanidade, por assim dizer, desde a criação, não é? Até o momento presente e até o fim dos séculos, ela não começou no dia de Pentecostes.
O Espírito Santo vem agindo desde sempre, porque ele é Deus. E a Bíblia é muito clara quando mostra que ele estava presente lá na criação. No capítulo 1 e verso 2 do livro do Gênesis, mostra isso de maneira muito clara. O Espírito Santo estava lá já presente, porque ele é Deus, portanto ele é eterno. Então nós fizemos aqui algumas citações, vamos citar ainda algumas outras passagens bíblicas. E se você está com a sua Bíblia, nos acompanhe. É importante que você nos acompanhe nestas citações. Não deixe de pegar a sua Bíblia. Nós aguardamos um pouco. Vá rapidamente lá no seu armário, na sua estante, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é, para nós, a bússola. É ela quem nos orienta na nossa caminhada na direção do céu. Pois bem, quando o Senhor Deus quis que alguns homens executassem serviços específicos para Ele, para o Senhor, Deus os dotou de habilidades especiais através do Espírito Santo. Vamos ver isso na Bíblia, Êxodo, capítulo 31, versos 1 ao 5. Ali podemos ler o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Queridos, aqui, mais uma vez, nós podemos ver o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, agindo através dos homens. Nós dissemos que o objetivo da citação desses textos bíblicos é para mostrar o Espírito Santo em ação na vida dos homens, ou através dos homens, na realização do projeto de Deus. Então aqui nesse texto que a gente leu, a gente vê muito claro o Espírito Santo agindo, impulsionando, capacitando, habilitando as pessoas para realizarem os propósitos divinos. Pois bem, vamos citar ainda o texto de Juízes, livro dos Juízes, capítulo 6, verso 34, onde encontramos a seguinte expressão: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Ainda Juízes, já que estamos citando aqui o livro dos Juízes, vamos ver lá no capítulo 14, verso 6. Ali está escrito: Então o Espírito do Senhor se apossou dele. Dele aqui é uma referência a Sansão. Se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Mais uma vez, queridos, estamos aqui vendo a ação do Espírito Santo através de Gideão, através de Sansão, não é? Lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 10 e verso 6, nós lemos o seguinte: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. É uma referência aqui, ti aqui é uma referência a Saul, ao rei Saul. E o texto diz: E profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem, ou num outro homem. Né? No capítulo 16 e no verso 13 deste mesmo livro, nós lemos o seguinte: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20 e verso 14, a palavra de Deus nos diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias,
levita dos filhos de Asaf e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Ele se referia aqui aos moabitas e aos amonitas, que haviam feito um pacto confederativo para ir de encontro ao povo de Israel, não é? E o Senhor falou através do profeta, dizendo: a peleja não é vossa, mas de Deus. Nós estamos citando esses textos, volto a dizer, exatamente para que você possa perceber, todos nós, né, possamos perceber a ação do Espírito Santo através da história da humanidade, né? Notadamente no que diz respeito à ação de Deus através do seu povo, no caso aqui, povo de Israel. Então, todos esses textos falam da ação direta do Espírito Santo, habilitando homens para o cumprimento de tarefas e missões específicas determinadas por Deus. Ok, mas por que estamos citando tudo isso? Bom, dessa maneira, nós queremos mostrar que fica evidente o porquê o Senhor providenciou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele fez isto para capacitar a sua igreja, a Igreja de Cristo, para a realização de uma obra, que é a evangelização do mundo. Veja que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8, Jesus diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Percebe? Virtude aqui, esse termo da nossa língua, virtude, ele é uma tradução do termo dunamis, do grego, que significa poder, mais do que poder, significa poder de Deus em ação. Não é? É deste termo dunamis que procede termos como, por exemplo, dinamite, dinâmico, não é? Vem desse termo aí, dunamis, que é um termo grego. E Jesus cita esse termo aqui, dizendo: mas recebereis a dunamis de Deus, e ser-me-eis testemunhas. Veja, o poder de Deus foi concedido à igreja com um objetivo. Qual era o objetivo? Que a igreja testemunhasse de Cristo, que a igreja pregasse o Evangelho, que a igreja anunciasse o Evangelho. Queridos, a obra da evangelização, ela exige, não é, que o crente ele busque o poder de Deus para realizá-la. É por isso que Jesus disse: fiquem em Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, nós vamos fazer uma pausa bem rápida e logo em seguida retomaremos com a nossa reflexão. Portanto, não saia daí, porque voltaremos já. Pois bem, terminou o intervalo e já estamos chegando de novo para dar continuidade à nossa reflexão. Quero mais uma vez transmitir a saudação do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a você que está acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação. Queremos dizer que é honroso para nós contar com a sua audiência. Faça com que outras pessoas também sejam abençoadas, não é? À medida em que você divulga a programação de alguma maneira, outras pessoas poderão ser alcançadas pela mensagem do Evangelho de Cristo. Pois bem, nós concluímos o momento passado, o primeiro momento deste programa, fazendo aqui algumas citações e mostrando, não é, à luz das Escrituras Sagradas, a ação do Espírito Santo na vida de pessoas chamadas por Deus para exercerem determinadas tarefas específicas. Isso para comprovar, à luz da Bíblia, que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes
não foi apenas um evento para marcar aquele dia, aquela história, daquele momento, ou a história naquele momento. É claro que marcou a história naquele momento, mas não ficou apenas naquele momento, não foi para aquele momento. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, não é? Para capacitar, para habilitar a igreja para testemunhar de Cristo, como nós já falamos aqui. E como a igreja ainda continua na terra, a igreja não saiu da terra ainda, nós vamos sair. E não demora, não é? A volta de Cristo é iminente. A qualquer momento ele poderá surgir nas nuvens dos céus e nos arrebatar, não é? Mas nós não saímos ainda, estamos aqui. Então, se a igreja está aqui ainda, este poder que foi derramado lá no dia de Pentecostes continua sobre a igreja. Então, queridos, aquelas pessoas que acreditam que a realidade do batismo com o Espírito Santo ficou circunscrita apenas àquele local, àquelas pessoas, àquele momento da história da igreja, precisam ler mais a Bíblia, não é? Existem pelo menos 2 grupos de pessoas que acreditam assim, ou seja, que acreditam que o batismo com o Espírito Santo e a administração dos dons espirituais ficaram apenas para aquele momento ali em Jerusalém. O primeiro grupo são aqueles crentes chamados tradicionais. E quando eu digo tradicional aqui, eu me refiro exatamente àquela pessoa que não crê na atualidade dos dons espirituais. Aquelas igrejas, não é, que não creem. São nossos irmãos em Cristo, mas eles não creem na atualidade dos dons espirituais, nem do batismo com o Espírito Santo. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo são aqueles autoproclamados intelectuais, teológicos, não é? Ou teólogos intelectuais, e que não só não acreditam na atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo, como criticam e até zombam dos crentes pentecostais. Isso mesmo. Se você pesquisar sobre este assunto, você vai confirmar aquilo que eu estou dizendo, não é? Existem pessoas que se julgam mais sábias do que as demais, ou seja, julgam que têm um conhecimento bíblico, teológico, espiritual acima da média dos demais cristãos e, portanto, não somente desacreditam, ou seja, não acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, como também criticam e zombam, chegam a zombar. Se você procurar aí pela internet, você vai ver até piadinhas que são feitas, não é? São elaboradas por pessoas que não acreditam e que, mais do que isso, que zombam do Pentecostes, da doutrina do Pentecostes. Pois bem, mas, de acordo com essas passagens bíblicas que nós citamos, nós cremos que elas ajudarão a esclarecer aquelas pessoas que ainda não compreendem sobre a ação do Espírito Santo na vida dos servos de Deus, sobretudo na vida da igreja. O nosso objetivo é, inicialmente, fazer com que essas pessoas entendam o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo e por que razão ele é tanto real como necessário na vida da igreja de Cristo. Nós podemos afirmar, queridos, sem nenhuma sombra de dúvidas, que o batismo com o Espírito Santo não é um produto humano. Não, senhor. Vou repetir. Batismo com o Espírito Santo não é um produto humano, certo? Não venham algumas pessoas querer inventar nada, porque por aí já existe gente querendo inventar batismo com o Espírito Santo, até ensinar as pessoas a falarem em línguas estranhas. Nada disso, a gente vai ver lá na frente que não é por aí, não é? A Bíblia diz que quando os crentes foram cheios, está lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, foram cheios do Espírito Santo, eles falavam em línguas estranhas, mas eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, não é? Não é que eles inventaram uma língua estranha, não. Eles falavam
através da ação direta do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Então a gente vai ver que não é um produto humano, ao longo dessa nossa reflexão, mas o batismo com o Espírito Santo é uma dádiva divina a todos aqueles que creem. É assim que lemos na palavra, queridos. O texto diz assim: a promessa vos diz respeito a vós, aos judeus que estavam ali presentes, né, que vieram de vários lugares, e quando viram aquele acontecimento, isso está lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando eles viram aquele acontecimento, os crentes falando em línguas estranhas, eles ficaram sem saber o que estava acontecendo, e Pedro disse a eles: a promessa, isso é o que aconteceu, isso é a promessa do que é o cumprimento da promessa. Lá de Joel, capítulo 2, verso 28, né? Pedro se referia a essa promessa, e que Jesus havia falado lá no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, lembrando a eles esta promessa. Então ele disse: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Queridos, esse texto é muito claro. Eu não sei como os cessacionistas, palavra bonita, né? Cessacionista. É uma palavra bonita, mas encerra um problema muito sério. Como o próprio termo já diz, cessacionista é aquele que crê na cessação dos dons e do batismo com o Espírito Santo. É aquele que acredita que batismo com o Espírito Santo e dons espirituais ficaram apenas circunscritos ao cenáculo lá em Jerusalém. Estes são os cessacionistas. Nós já falamos aqui dos dois, pelo menos dois grupos de cessacionistas. Aquelas igrejas tradicionais, que não creem, não é? E aqueles que se julgam acima da maioria, acima da média dos cristãos, que são realmente intelectuais, eles se acham, né, intelectuais e cultos, e aí andam fazendo piadinha na internet, enfim, né, sobre o pentecostalismo. Né? Então são os cessacionistas, e nós vamos aqui provar que os cessacionistas estão equivocados. Pois bem, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, muitos cristãos sinceros, crentes sinceros, pessoas que nasceram de novo, de verdade, vivem dissociados dessa bênção celestial. Alguns por falta de conhecimento da doutrina bíblica, outros, porque como já falamos aqui, se julgando mais sábios do que a média dos crentes, do que os demais cristãos, simplesmente rechaçam a doutrina bíblica do Pentecostes e por isso amargam uma vida cristã sem expressão e continuam como aqueles primeiros convertidos lá de Éfeso, conforme lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1, 2 e 6. Abra sua Bíblia aí, vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1, 2 e 6. A palavra de Deus diz assim: Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, veja, ele achou ali alguns discípulos, pessoas que já haviam se convertido a Cristo. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha, eles já eram crentes, eles já eram novas criaturas, eles já haviam nascido de novo, mas eles nem conheciam, porque não ouviram falar sobre o Espírito Santo. E aí diz o texto: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Percebe, queridos, que o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, a administração dos dons espirituais não ficou circunscrito ao cenáculo lá em Jerusalém? Nós estamos falando aqui de Éfeso. Nós estamos falando aqui de dias depois do que aconteceu lá, não é? No cenáculo. Então, aqueles crentes lá em Éfeso também receberam o batismo com o Espírito Santo, falavam em línguas. Nós vamos ver isso mais à frente, não é? O que significa o falar em línguas, o que significa o dom de variedade de línguas, que são coisas distintas, não é? O falar em línguas
como um sinal do batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O dom de variedade de línguas é outra coisa. E a gente vai ver isso bem detalhadamente mais à frente, tá certo? Sem pressa, a gente vai chegar lá. Pois bem, então, muitos crentes, eles não desfrutam desta bênção por falta de conhecimento, porque desconhecem essa doutrina bíblica. Do outro lado, há aqueles que procuram tirar proveito da ignorância espiritual dos incautos e tentam fazer a combinação do suposto poder de Deus com invenção humana mal intencionada. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo. Não é? Eu estou dizendo que tem aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo, na atualidade do batismo com o Espírito Santo, por falta de conhecimento, mas estou também mostrando que do outro lado há pessoas mal intencionadas que tentam fazer a mistura, não é? Do poder de Deus, do que seria o poder de Deus, com mal intenção humana, com intenção não muito boa, não é? Uma pessoa mal intencionada. E aí essas pessoas criam toda sorte de artifícios, confundindo a mente dos neófitos, levando-os, inclusive, muitas vezes a se afastarem ainda mais de Deus. Então preste atenção aqui. Você deve ter cuidado para não ir nem para um extremo, nem para o outro extremo. O crente pentecostal, que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática e procura viver de acordo com a doutrina da palavra de Deus, ele nem vai para um lado, nem vai para o outro. Ele nem vai para o lado daqueles que não acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia mostra claramente que que a atualidade é real, não é? Na vida da igreja, mas também não vai para aquele outro polo de gente que fica criando, inventando coisa, não é? Tá cheio de gente aí, inclusive na televisão, inventando coisa, dizendo que é pentecostal, quando de pentecostal não tem nada. Então faz todas aquelas estripulias, não é? E isso ajuda a confundir as pessoas que não conhecem a doutrina pentecostal. Então nós vamos também aqui ao longo desta série denunciar essas pessoas que vivem mentindo e enganando na televisão, dizendo que são pentecostais e fazendo toda sorte, como já disse, de estripulia, e na verdade não são pentecostais coisa nenhuma. Pois bem, queridos, infelizmente o nosso tempo de hoje terminou, não é? Graças a Deus, porque é 27 minutos a menos para a volta de Cristo. Então, graças a Deus por isso. E nós vamos encerrar o programa agora, mas vamos dar continuidade a esta temática. No próximo programa, se Deus permitir, estaremos voltando e dando continuidade ao assunto. A nossa oração é que a sua vida continue sendo abençoada por Deus, que a graça do Senhor, que a sua misericórdia continue estendida sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.